Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo de estudo dos óxidos. Agora nós vamos falar dos critérios de classificação dos óxidos e as reações que cada um desses tipos de óxidos sofrem, ok? A rigor, nós podemos considerar 7 tipos de óxidos: os óxidos básicos, os óxidos ácidos, óxidos neutros, óxidos anfóteros, óxidos duplos ou mistos. Já vamos 5. E aí vamos considerar os peróxidos e os superóxidos como tipos de óxidos. Mas você vai ver que nos peróxidos o NOx do oxigênio não é -2, é -1. E nos superóxidos o NOx do oxigênio também não é -2, é -0,5. Então os peróxidos e superóxidos não são óxidos, porque em todos os óxidos o oxigênio sempre tem NOx -2. Mas vamos incluir aqui os peróxidos e superóxidos nesses critérios de classificação dos óxidos e também nas reações que os peróxidos e superóxidos sofrem. Então vamos lá, começando com os óxidos básicos. Quando é que um óxido é básico? O que são os óxidos básicos? Óxidos básicos são óxidos iônicos. Isso é importante, ó. Então são óxidos onde o oxigênio está ligado com um metal. E esse metal tem NOx baixo, geralmente +1 e +2. A grande maioria dos óxidos básicos, o oxigênio vai estar ligado a um metal com NOx, que geralmente tem com um metal que geralmente tem NOx +1 ou +2. Principalmente os metais da família 1A e 2A. Mas podemos ter também os metais de transição, como a prata, o cobre, o ferro, com NOx +1, +2, geralmente, ok? Então são óxidos iônicos que reagem com a água para produzir uma base. Essa é importante. Nós vamos ver que os óxidos básicos sofrem 2 reações fundamentais. Primeiro é reagir com água, um óxido básico reage com água para produzir uma base. Uma outra reação muito importante que também o óxido básico sofre é o óxido básico reagindo com um ácido. E aí um óxido básico vai reagir com um ácido para produzir o quê? Sal e água. Nós vamos estudar essas reações. Então óxidos básicos são aqueles óxidos onde o oxigênio está ligado a um metal com NOx baixo, geralmente +1 e +2, a grande maioria dos casos. E aqui nós temos óxido de potássio, óxido de sódio, família 1A, óxido de cálcio e óxido de magnésio, família 2A. Aqui o NOx é +1, aqui o NOx é +2. Óxido de prata, NOx +1. Óxido de ferro 2, NOx +2. Óxido de cromo 2, NOx +2, são todos óxidos iônicos e o NOx do metal ou é +1 ou é +2. Então vamos para o primeiro tipo de reação dos óxidos básicos, que é o oxigênio, que é o óxido básico, desculpem, reagindo com a água para produzir uma base. Então aqui nós temos o óxido de potássio. Vai reagir com a água para produzir uma base do potássio. Qual é a base do potássio? Ora, você sabe como descobrir isso. Vamos fazer aqui pelo menos para os 2 primeiros. Ó. O potássio tem NOx 1+. A hidroxila, nós já estudamos isso nas bases, né, ou hidróxidos, é 1-. Então aqui não precisa você inverter as cargas, simplesmente cancelar. Então a base do potássio é o KOH. Vai produzir KOH, hidróxido de potássio, que é uma base forte e também totalmente solúvel. Só que nós vamos balancear. Nós temos 2 mols de potássio, se coloca lá 2 mols de potássio. Nós temos 2 hidrogênios e 2 oxigênios e também 2 oxigênios. A reação está balanceada. É importante saber, inclusive, que essas reações têm um ΔH negativo e, portanto, são reações exotérmicas, ok? Aqui uma informação referente à termoquímica lá na fisicoquímica.
Um óxido básico reage com água produzindo uma base e essas reações são exotérmicas. Óxido de cálcio vai reagir com água produzindo qual base? Qual é a base do cálcio? Mesmo princípio. O cálcio tem carga 2+, porque ele é da família 2A. E a hidroxila é 1-. Então você pode usar a regrinha aqui de inverter as cargas, ó. Qual é a base que vai produzir? CaOH2. CaOH2, hidróxido de cálcio. Nós já estudamos isso quando estudamos as bases, como produzir uma base, não é? E aí, essa reação, 1 mol de cálcio, 1 mol de cálcio. 2 mols de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio, 2 mols de oxigênio, 2 mols de oxigênio. Ok? Ela é uma reação exotérmica. Todas essas reações são reações exotérmicas, é uma particularidade que eu estou lhe colocando. Aqui, o óxido de magnésio, ele é um óxido básico, reage com água para produzir uma base. Qual é a base do óxido de magnésio? Ora, mesmo jeito, o magnésio é 2+, a hidroxila é 1-, então nós temos, usando a regrinha aqui, ó, MgOH2, hidróxido de magnésio, e essa reação já está balanceada. 1 mol de magnésio, 2 mols de hidrogênio e 2 mols de oxigênio. São reações todas exotérmicas. ΔH negativo, elas ocorrem liberando calor. E aqui o óxido de ferro 2, o NOx do ferro, você vê aí que foi sempre o óxido do metal, o NOx do metal, foi sempre 1+ ou 2+, como vai acontecer com a grande maioria dos óxidos básicos. E aqui nós teremos o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, também é uma reação exotérmica. Então está aí a primeira reação que os óxidos básicos sofrem. Um óxido básico reage com água para produzir uma base. O hidróxido de potássio foi produzido a partir do óxido de potássio. O hidróxido de cálcio a partir do óxido de cálcio. O hidróxido de magnésio a partir do óxido de magnésio. E o hidróxido de ferro 2 a partir do óxido de ferro 2. Nós vamos ver agora o segundo tipo de reação que os óxidos básicos sofrem. Nós vimos que um óxido básico pode reagir com um ácido para produzir sal e água. E aí eu vou lhe mostrar 2 maneiras de encontrar qual é o sal que é produzido nessa reação. Vamos em frente.